pessoal, questãozinha interessante a respeito de campo elétrico gerado entre cargas pontiformes. Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas sobre uma circunferência de centro O conforme a figura. Considerando que E representa o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme, então o E com a setinha de vetor em cima aqui, em determinado ponto, e que apenas a letra E sem a setinha representa o módulo desse vetor, é correto afirmar que no ponto O. Então, primeira coisa que dá para a gente pensar nessa questão, olhando aqui para as alternativas, né? Tem alternativas em que ele compara os vetores, a grandeza vetorial, pensando em intensidade, direção e sentido. São as alternativas que tem a setinha aqui em cima da letra E. E tem alternativas que ele está comparando apenas as intensidades, apenas o módulo, apenas o valor de cada vetor. Então, pensando nessas duas formas que a gente tem para representar a grandeza campo elétrico, a gente já poderia descartar duas alternativas, que seria a alternativa D e a alternativa E. Por que que eu posso fazer isso? Por que que eu posso descartar já essas duas alternativas? Como ele está me dizendo que o E sem a setinha representa o módulo desse vetor, quando eu estou pensando no módulo de uma grandeza vetorial, eu estou pensando apenas na intensidade, eu não estou me preocupando com a sua direção e sentido. Então, esse sinal de menos não faz sentido quando eu estou só comparando a intensidade dos vetores. Então, eu poderia descartar logo de cara os itens D e E por causa desse sinal de menos. Se eu quero falar que uma grandeza vetorial tem um módulo que é o dobro de outra grandeza vetorial, eu iria simplesmente escrever, por exemplo, aqui que o E2 é o dobro de E1. O módulo do vetor E2, a intensidade do campo gerado pela carga 2 é 2 vezes maior do que a intensidade do campo elétrico gerado pela carga 1. Eu não atribuo sinal nenhum quando eu estou comparando as intensidades. Então, por isso que a gente pode descartar essas duas alternativas logo de cara, porque aqui ele tá comparando as intensidades e mesmo assim ele atribui um sinal de menos. Aí a gente poderia ficar na dúvida, mas só que quando eu vou calcular a intensidade de um campo elétrico, eu não tenho que usar a fórmula E é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga elétrica dividido pela distância ao quadrado? Sim, eu vou utilizar essa fórmula, a gente vai pensar nessa fórmula para entender o comportamento do campo elétrico, mas o que a gente não pode esquecer é que essa carga que eu coloco na formulinha do campo elétrico é em módulo. Eu estou pensando apenas no valor dessa carga. Por mais que a questão apresente carga positiva e negativa, na hora de eu pensar no valor de uma grandeza vetorial, né, independente de qual for ela, eu não vou utilizar sinal. Eu não coloco sinal. Então, a carga elétrica aqui, sendo positiva ou negativa, ela vai sair, eu vou colocar na formulinha sem o sinal, então a intensidade do vetor campo elétrico, tanto da carga Q1 como da carga Q2, sairia sem sinal nenhum. Sairia sem sinal nenhum. Então, por mais que eu tenha carga negativa, não justifica essas alternativas. Essas alternativas aqui, quando você compara as intensidades, não podem sair com sinais, com sinal de menos no caso, né? Se fosse só positivo, tava tudo certo. Então, vamos pensar separadamente em cada campo gerado
pelas cargas Q1 e Q2. Eu vou fazer separado o desenho. Então, eu vou primeiro entender qual é o campo elétrico que a carga Q1 gera no centro da circunferência. Então, eu vou primeiro pensar o seguinte. A carga Q1 ela é uma carga positiva, e por ela ser positiva, ela gera em qualquer ponto ao redor dela um campo elétrico de afastamento. Então, se eu for desenhar o vetor campo elétrico que ela está gerando, que ela está produzindo aqui nesse ponto, seria um campo se afastando dela, no sentido de afastamento da carga Q1. Então, esse aqui seria o vetor, a grandeza vetorial E1. O campo que a carga Q1 está produzindo é para a direita. Se eu quiser, eu posso colocar o simbolinho aqui de vetor. Mas só que a questão está comparando também a grandeza vetorial, as alternativas falam da grandeza vetorial, então a gente precisa também pensar na intensidade. Eu tenho que pensar no módulo também dessa grandeza. Se eu fosse calcular somente o valor do campo elétrico E1, calculando o valor do campo elétrico E1, eu iria precisar de quais grandezas, né? De quais valores? Do valor do K, então seria constante eletrostática, o valor da carga Q1, dividido aqui pela distância que a carga está do ponto que eu estou analisando. Então, o ponto que eu estou analisando está a uma distância aqui que equivale ao raio dessa circunferência. Então, é essa distância que eu vou colocar na expressão para definir o valor do campo elétrico E1. Então, essa distância é elevada ao quadrado. Então, eu vou substituir o módulo da carga Q1, o valor da carga Q1, ele me deu que é um valor Q. Então, vai ficar que o E1 é K vezes o valor que é Q, dividido pela distância que eu chamei de R, né? Seria o raio da circunferência, R ao quadrado. Então, aqui a gente tem a grandeza E1, a grandeza vetorial E1, que é o campo elétrico gerado pela carga Q1, representada de maneira completa, né? Eu tenho a direção e sentido, que é horizontal e para a direita, e tenho a sua intensidade. A intensidade, o valor do campo, seria esse daqui. Agora, a gente vai pensar no campo elétrico gerado pela carga Q2 no centro dessa circunferência. Então, eu vou para o ponto que a questão está me pedindo, que é o centro da circunferência, e vou pensar no sinal da carga Q2. A carga Q2 é uma carga negativa, então eu sei que cargas negativas geram ao redor dela vetores, qualquer ponto que eu analiso, ela vai gerar um vetor campo elétrico se aproximando dela. A gente fala que o campo elétrico gerado por cargas negativas é um campo elétrico de aproximação. Então, na hora que eu vou representar o vetor campo elétrico que a carga Q2 gera no ponto O, seria um vetor apontando aqui para a direita. Então, a grandeza vetorial, E2, está apontando para a direita. O campo elétrico que a carga Q2 gera no ponto O é para a direita. Como que eu definiria a intensidade do campo que a carga Q2 está produzindo no centro da circunferência? Eu vou pegar a expressãozinha de campo elétrico e vou substituir as informações. K vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância que a carga Q2 está do ponto que eu estou analisando. Então, a distância aqui do ponto que a gente está analisando também
seria o raio da circunferência, equivale ao raio da circunferência. Então, a distância aqui elevado ao quadrado. Então, substituindo o valor da carga Q2, então o campo E2, o campo que a carga Q2 está gerando no centro da circunferência é o produto K, vezes o valor da carga Q2. Como eu estou pensando somente no valor dela, eu ignoro o sinal que é negativo. Na hora de eu calcular a intensidade de uma grandeza vetorial, eu não coloco sinal. Por mais que a carga seja negativa, na hora de eu substituir, eu vou colocar apenas o módulo, apenas o valor que é Q2, dividido pela distância ao quadrado, que é o raio. Então, se a gente apenas melhorar essa expressão, como é um produto aqui em cima, esse 2 eu posso passar aqui na frente. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou colocar esse número 2 aqui na frente. 2 vezes K vezes Q, dividido pela distância R ao quadrado. Então, com essa representação do campo elétrico E2, fica mais fácil da gente perceber que o valor do campo gerado pela carga Q2 é exatamente o dobro da carga Q1, né? Olhando aqui essa parte da expressão de E2, do campo E2, essa parte equivale à intensidade do campo E1. Então, eu poderia concluir aqui, pensando nos valores, o valor do campo elétrico E2 é o dobro do valor do campo elétrico E1. Então, aqui seria uma representação dos módulos, das intensidades. Então, se tivesse uma alternativa, se essa alternativa E não tivesse esse sinal negativo, ela estaria correta. Mas quando eu falo de valor, eu não devo colocar o sinal. Então, a representação coerente, quando eu falo de módulo, seria essa daqui. O E2 é o dobro de E1. Então, como que ficaria a comparação dos vetores E1 e E2? Pensando nos vetores E1 e E2, os dois vetores possuem a mesma direção e sentido. Os dois apontam para a direita aqui. Mas só que a gente sabe que a intensidade do campo 2 é o dobro do E1. Então, pensando nos vetores, eu vou colocar aqui em cima para ficar perto das alternativas. Então, a gente vai concluir o seguinte, que quando eu olho para o vetor E2, esse vetor E2, ele tem a mesma direção e sentido do vetor E1. Então, eu posso comparar as grandezas de forma direta, assim, mas só que como a intensidade dele é o dobro, eu vou colocar um 2 aqui multiplicando. Então, o vetor E2 tem a mesma direção e sentido do vetor E1, mas só que ele tem o dobro do tamanho, ele tem o dobro da intensidade. Então, por isso que a gente coloca esse valor 2 multiplicando. Se porventura, né, se nessa questão, ao resolver a questão, a gente percebesse que o E2 apontava para o sentido contrário do E1, eu iria colocar um sinal de menos. Eu iria estar dizendo que o E2 e o E1 têm a mesma direção, mas quando tem o sinal de menos na frente, eu iria dizer que ele tem o sentido oposto. Ele tem o dobro do tamanho, mas o sentido oposto, que é o que a alternativa A está dizendo para a gente. Aqui ele está falando que o vetor E2, o campo elétrico gerado pela carga Q2, tem a mesma direção do E1, mas só que o sentido contrário. O sinal fala que o sentido é contrário. E o 2 está dizendo que o vetor E1 tem o dobro de intensidade. A intensidade dele é o dobro do E1. Então, não seria a alternativa A por causa do sinal de menos. Como os dois vetores possuem a mesma direção e sentido, a alternativa correta
fica sendo então a alternativa B.